Olá, pessoal! Professora Maísa com você para falar de gêneros textuais, língua portuguesa, discurso, fala, né? Tudo isso é discurso, tudo isso passa mensagens, tudo isso tem interpretação, exige interpretação de nós para podermos pensar a vida, pensar os textos com mais propriedade, não é isso? Nós começamos a nossa aula, lembrando você que daqui a pouco você tem que ir lá fazer o seu registro de presença no Google Class, você já sabe disso, né? Além disso, responder os exercícios é que te dão a presença. Cuidar para responder bonitinho, direitinho, presta atenção nos enunciados. Quem está entregando na escola já sabe que tem que continuar aí fazendo a sua parte, estudando aí com a TV, não é isso? Fazendo os exercícios no caderno, depois pega os exercícios na escola para responder e entregar para o professor, tudo bem organizadinho, não é? Vamos lá para a nossa aula? Nós estamos pensando em reportagem. Hoje a gente vai pensar em reportagem e vai retomar um pouquinho do período composto por subordinação, que você já teve várias aulas com o professor Anderson e já aprendeu. Na verdade, a gente sabe que é uma revisão do 8º ano, que a gente vê aí o período composto. Então, a gente está meio que revisando aí, tá bom? Bom, vamos lá? A gente começa entrando no tema. Eu não sei se você conhece essa experiência das plantinhas. É uma experiência que ficou bem famosa em alguns momentos aí, quando alguém, né, a partir de uma pesquisa científica, fez essa experiência, né? Então, ali, vamos dar uma olhada ali. O experimento do bullying com plantas. Pergunta que a professora colocou aqui para a gente pensar, aí eu vou explicar para você. Qual o efeito das palavras maldosas sobre, digamos, uma planta? Você acha que uma planta, que efeito? Será que uma planta ela sente as palavras que a gente fala para ela? Né? Então, o que acontece? Um grupo de pesquisadores fez uma pesquisa para pensar esse poder da palavra, né? Pensando aí poder da palavra positiva e negativa, por isso eu usei o termo bullying, né? Então alguém, né, aí que vai tá falando coisas ruins para a planta, né? Fazendo mal para ela verbalmente, sem tocar. Como que aconteceu esse experimento, né? Esse experimento, segundo, por exemplo, ali o slide, você tem ali os estudantes. Então alguém, né, os pesquisadores disponibilizaram, colocaram 2 plantas em um determinado lugar, né? Em um determinado lugar e as 2 plantas nas mesmas condições. Mesma condição de luz, mesma condição no questão de água, elas recebiam a mesma quantidade de água no dia, né? Eram tratadas da mesma forma. O único tratamento diferenciado é que elas foram separadas, tá? Aí foram separadas como se estivessem em 2 lugares, uma do lado da outra, mas separadinhas. E uma delas, eles colocaram ali um cartaz, um aviso, para que os estudantes que passassem por ali, as pessoas que passassem por ali, uma delas tinham que trazer palavras positivas. Então, ia chegar e ia falar, ai, você é linda, ah, como você está verdinha, você me faz feliz, coisas bonitas. A outra era um experimento, então tinha que fazer exatamente isso. Os estudantes tinham que passar e falar coisas negativas. Ai, como você é feia, você nem vai crescer. Ai, olha, você tá tão apagadinha, né? Você nem enfeita nada, você só atrapalha. Então, tinham que falar coisas negativas. Eles fizeram esse experimento por algum tempo. E, gente, olha o que aconteceu. Olha ali no slide. Veja que uma plantinha, ela tá toda murchinha. É a plantinha que recebeu as palavras maldosas, né? Ó, aqui, ó. Ela tem até partezinhas marrons já, né? Assim, já tá meio que apodrecendo, né? Secando, na verdade. E a outra plantinha que recebeu o tratamento positivo verbal, olha como ela tá. Gente, eram as mesmas condições aí de estado, né? Físicas, entre aspas, aí de espaço. A mesma luz, o mesmo espaço e a mesma água. A única coisa que diferenciou foram as palavras que elas receberam, né? Então, esse é um experimento. A professora deixou no slide
A fonte depois eu posso retomar com você no final da aula para você buscar esse experimento, tá? Eu já vi outras pessoas fazendo esse experimento, tá? Bem interessante, tá? Que foi feito. Então o que eles descobriram? O poder da palavra e o quanto o bullying faz mal, né? Para uma planta. Agora, será que faz mal para a gente, né? O bullying ou o auto-bullying, né? Se a gente poder dizer isso. Vamos lá para nosso tema. Entrando no tema. Letra A. Você vai responder aí para pensar comigo a partir dessa experiência. Se as plantas reagem assim, né? Como nós reagimos, né? Como nós sentimos, quais as consequências ao sermos expostos à violência verbal ou bullying de outras pessoas? Como que a gente reage? Né? Como você talvez tenha uma experiência negativa, infelizmente, aí na sua trajetória. Como você se sentiu? Como você reagiu? Como você ficou? Letra B. E quando isso ocorre por nós mesmos? A gente faz isso com a gente. A gente está falando de vitimismo, né? Então a gente se critica o tempo inteiro, a gente fica reclamando o tempo inteiro das coisas. Quais são as consequências que acontecem conosco quando a gente faz isso? Tempo e eu volto para a gente continuar a nossa discussão, tá bom? Então, né? Veja lá, se as plantas reagem assim, como nós reagimos? Às vezes produz traumas em nós, né? A nossa intérprete contou que ela sofreu um trauma e aí, desde aquele tempo, ela deixou de fazer algo que ela gostava de fazer porque alguém criticou. Quando ela tinha 7 anos, né? A Fran, né? Então a gente pede desculpa por esse ser humano que fez mal para ela, né? Porque a Fran é uma pessoa muito legal. Então, ó, coraçãozinho pra Fran, né, gente?
Por quê? Porque a gente tem que tratar as pessoas bem, né? Poxa vida. Então, o que acontece? A gente reage como? Gera trauma, a gente fica mal, faz mal pra gente, pode carregar pela vida toda, né? Como a plantinha que não cresceu, não se desenvolveu. E a B? E quando isso ocorre por nós mesmos? Quando a gente se critica. Então, na letra A gente se sente mal, emocionalmente afetado, porque alguém está fazendo mal para a gente. Mas, infelizmente, às vezes a gente faz mal para a gente. Então, na letra B, quando a crítica vem de nós mesmos, o efeito é também devastador, né? Faz muito mal, determinando o nosso caminho e impedindo o nosso crescimento. Por quê? Pois não acreditamos nele. Gente, quando nós não acreditamos em nós, é muito complicado, né? Às vezes alguém não acredita em você, mas é importante a gente acreditar na gente, construir isso dentro de nós. Ok? Legal, então a gente está falando de vitimismo, por isso a gente colocou o vitimista, né? A pessoa que se comporta como vítima, ela acredita nela? Não. A autoestima é muito baixa, então ela precisa construir essa autoestima. E é uma prática, gente, ninguém nasce, né, com a autoestima fantástica, assim, com exceções, é claro. A gente tem que construir isso. Ah, meu pai às vezes não ajudou, a mãe teve dificuldade para fazer isso, porque também não sabia. Mas agora nós vamos fazer isso por nós, né? Então a gente está aprendendo a fazer isso, muito bom. Essa reportagem, então, que foi lá, que está no UOL, no Viva Bem ali, na seção Equilíbrio, que a gente está falando sobre vitimismo. Ó, título ali, você pode estar se fazendo de vítima e nem perceber, entendo os sinais. Vamos hoje focar mais na questão de como mexer nisso, né? A gente tem um problema, como que a gente pode resolver isso? Como a gente pode minimizar essa atitude? Então a professora pegou, complementou a reportagem, trouxe a parte da reportagem que fala sobre isso, então acrescentei aí para nós, tá bom? Então vamos lá? Essa reportagem a gente já leu, eu não vou ler essa parte, vamos ler uma parte que a gente não leu ainda. Aqui a gente já viu, apresenta para nós a temática, tem os depoimentos que a gente viu que trazem para nós aí o conceito, né? Traz o conceito. Também tem os sinais, né? Quais são os sintomas de uma pessoa que é vítima, que se sente muito vítima, a gente já viu também. E aí eu quero focar com você aqui, ó, nas ferramentas que podem facilitar mudanças nesse comportamento. A reportagem, ela faz uma análise completa. Então, ela traz o problema, ela traz a conceituação do problema, ela analisa o problema, traz os sintomas, consequências de como a gente... Porque a pessoa se sente assim, age assim, o que acontece com ela. E ela fecha com esse subtítulo aqui, ó, vamos lá. Ferramentas que podem facilitar mudanças nesse comportamento. Por quê? Porque a gente não está só olhando problema, a gente quer olhar a solução, né, gente? É isso? Então vamos lá comigo. 10. Parágrafo 10 da reportagem, estamos continuando. Para Sampaio, a pessoa que se coloca constantemente no papel de vítima precisa aprender a lidar com suas próprias sombras, mazelas e carências. Bem como as estruturas criativas de sua personalidade, sua qualidade e virtudes. Então veja, nós somos, né, híbridos, nós não somos só luz ou só sombra, só bonzinhos ou só maldosos. Nós somos uma mistura, né, de defeitos, de falhas, de limitações, na verdade não chamaria de defeito, e também de coisas positivas, de virtudes, né? Então eu tenho que observar as duas coisas. Essa é a primeira ferramenta que eu posso usar, que ela está trazendo para nós, né, a terapeuta. Ela destaca também a importância de se estimular, né, Sampaio, estimular comportamentos resilientes. Palavra muito importante para a gente, resiliência, né? O que é resiliência? Abre aspas lá. A psicologia entende por resiliência a capacidade que temos de sofrer reveses na vida, né? Questões, problemas aí, e voltarmos ao nosso eixo, enfrentá-los e voltarmos a ser exatamente como éramos antes, explica. Parágrafo 11. Oliveira também orienta que, outra psicóloga, que o indivíduo precisa desenvolver um processo de responsabilização de sua própria vida. Então, segunda ferramenta, resiliência. É o que, gente? A gente desenvolver essa capacidade de passar por questões,
se levantar, né? Caiu, teve um problema, ficou triste, deu um problema, aconteceu um problema na família. Ok, vamos passar por isso, mas vamos nos levantar. Isso é resiliência, né? E aí um outro que ela traz, uma outra ferramenta, se responsabilizar pela sua própria vida. A gente viu que o vitimista normalmente não faz isso. Para a gente deixar de ser vitimista, a gente tem que se responsabilizar, né? Por aquilo que a gente faz. Ok, reconhecer os comportamentos diante das suas relações e até mesmo diante da sociedade, estabelecendo limites para si e também para a atuação dos outros. Outra ferramenta, limites. O limite não é só para o outro. Eu tenho que dar limite para o outro, gente, porque se eu não der limite para o outro vai entender que não tem limite. E aí ele vem e faz o que quiser, né, com a minha vida, na relação ou em qualquer outra situação. O que eu faço? Dou limite para o outro, mas dou limite para mim. Dar limite para mim, uma estratégia é dizer não. Tem gente que não consegue dizer não, faz tudo que todo mundo quer. E aí fica exaurido, cansado, triste, acabado, e aí fica, porque ninguém vê tudo que eu faço. Mas a gente não pode fazer tudo porque a gente não consegue, precisa descansar. Então essa é uma estratégia que ele está trazendo aqui para nós, né? Dar limite. 12. É importante buscar compreender melhor as emoções diante das dificuldades da vida e buscar olhar por uma outra perspectiva. Legal, né? Aí buscar entender as emoções, é isso que a gente está tentando fazer, mas você tem que fazer isso mais sozinho, quietinho aí no seu lugar, né? Nós aí, de modo geral, precisamos ter um momento para a gente se entender. Direciona. Para saber avaliar em qual momento está sendo de fato vítima de alguma situação e quando está utilizando esse recurso para se defender ou não tomar uma ação diante de um problema. Então veja, legal, a gente já falou disso, eu tenho que pensar nessas emoções. Bom, eu estou agindo assim, como vítima. Eu estou sendo vítima? De verdade, eu estou sendo injustiçada, como é que eu faço para sair dessa situação se eu estou sendo injustiçada? Qual é o meu direito nessa situação? Eu tenho que dar limite para alguém, né? Ok. Ou então não, eu não estou sendo vítima, eu estou me vitimando para eu não fazer nada, para eu não me responsabilizar, para eu ficar aqui na zona de conforto, né? Então é outra estratégia. 13. Ainda de acordo com o Alves, a outra terapeuta que a gente viu que está dentro da reportagem, é importante que o indivíduo reflita sobre as crenças, aquilo que ele acredita, tá? Crenças no sentido daquilo que eu tenho como valores dentro de mim, que construiu sobre si mesmo. O que ele pensa sobre si? As pessoas, sobre as pessoas também, e o mundo ao seu redor ao longo da vida. Uma vez que elas interferem profundamente no modo como ele se comporta frente às situações. Abre aspas, esses conceitos, né, são constituídos por regras e ideias difíceis de serem articuladas, né, explica a psicóloga. 14, para fechar. Uma pessoa que, por exemplo, acredita que nada dá certo na sua vida, pode ter uma crença ou um valor, né, dentro de si de incapacidade e não se sentir competente o suficiente para obter êxito em situações que estão condicionadas ao seu desempenho. Pode interferir nas suas escolhas. Exemplifica, né? Então, outra dica, outra ferramenta é observar como eu acredito, quais são as minhas crenças, né, sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida, né, sobre as pessoas, né? Então isso também está relacionado, ok, querido? Bom, a gente fica por aqui. Agora vamos trabalhar a estrutura da reportagem, vamos explorar um pouquinho mais esse gênero e depois a gente vai explorar mais a nossa reportagem. A gente está numa parte da reportagem que está discutindo como a gente resolve essa questão, como a gente melhora, trabalha isso, né, numa prática aí diária. Vamos lá. Estrutura da reportagem, a gente viu que tem uma seção em destaque. Vou voltar aí, a gente vai olhando parte por parte. Deixa eu só ver a segunda aqui já. Título da reportagem, subtítulo. Vamos lá. Primeira coisa, tem uma seção. A gente está falando da estrutura agora, como ela é, né? A gente está retomando algumas coisas. Então, primeiro tem a seçãozinha ali, ó, equilíbrio. Tá ali escrito equilíbrio para você, ó, bem aqui em cima, ó. Que a seção de reportagem está posta, publicada. Segunda coisa, tem o título. Nessa reportagem nós temos um título destacado, né? Que a gente já falou sobre esse título. Não temos subtítulo, ó, pode ver. Ele já tem a foto e ele vai direto depois para a reportagem, que daí eu já postei aqui para você, ó.
Então veja, ele não tem subtítulo. Algumas reportagens têm subtítulo já no início, outras não. Mas essa reportagem a gente tem o subtítulo onde, que a gente já falou, dentro da reportagem, gente, porque é um texto longo. Eu preciso separar um pouco as ideias para não cansar o meu leitor. Então aqui, ó, sinais frequentes é um subtítulo. Tá separando por quê? Para que o leitor possa saber, bom, nessa parte ele vai falar dos sintomas, como que a pessoa se comporta, quais são os sinais de um vitimista. Então aí eu já sei. Na continuação a gente tem um outro que eu coloquei aqui para você, subtítulo, que são as ferramentas para eu facilitar a mudança nesse comportamento, que é gradual. Então ele vai trazer outra seção, subtítulo, destacado, para que eu possa encontrar ali como que soluciona isso aqui. Às vezes o leitor ele lê o primeiro começo e já vai direto para esse subtítulo aqui final. Porque às vezes ele já sabe o que é vitimismo, ele age assim e tal, mas ele quer saber como que ele resolve isso aqui. Ele vai para o fim. Então, por aí isso que serve o subtítulo, para guiar o leitor na leitura, para ajudar ele a encontrar informações, tá bom? Ok, a professora falou de infográfico. Nessa reportagem, nós não temos infográficos, mas temos fotos, Temos uma foto ali. Mas às vezes tem infográfico, já falamos de infográfico, temos uma aula de infográfico, se você não assistiu, volta lá para assistir no YouTube. E aí a gente tem infográfico, fotos pode ter ilustração. Nessa daqui a gente encontrou uma foto apenas para poder dinamizar ali o texto, tá bom, querido? Agora vamos para o exercício. Vamos analisar um pouquinho essa estrutura, tá? Vamos lá comigo? Vamos lá. Subtítulo. O subtítulo inicial tem a função de apresentar melhor o tema para o leitor, a professora já falou isso. E os outros subtítulos, explique a função deles dentro da reportagem. Coloquei os dois subtítulos que estão nessa reportagem, quero que você explique agora com as suas palavras e eu já volto para a gente conferir.
A gente já falou de subtítulo, você já sabe, mas aí agora a gente vai parafrasear, né? Às vezes eu sei aquilo oralmente, eu sei ali mentalmente, mas para escrita, né, gente? Vamos colocar no papel, porque aí a gente organiza melhor também as nossas ideias na escrita, tá bom? Olha lá. O que a professora colocou como correção? Ó, os subtítulos servem para separar as discussões dentro da reportagem. O primeiro, por exemplo, aqui, ó, sinais frequentes, trabalha com sintomas, características. E o segundo, que é aquele da ferramenta, com soluções, como mudar. O que é uma abordagem interessante para o tema, que é um problema de comportamento. Então, o que a gente tem? A reportagem é mais completa. Então, ele apresentou o problema, apresentou os sintomas, apresentou consequências e agora ele vai para ferramentas que podem auxiliar a gente a melhorar, a mudar, a transformar o nosso comportamento, né? Ok? Um quizinho aí pra gente. O subtítulo também guia o leitor na leitura? Sim ou não? A gente já falou, né? Verdadeiro, ele nos guia na leitura, ele ajuda muito, gente. Às vezes o texto é muito longo, a gente não quer ler aquele texto longo, a gente quer ler outras coisas e a gente vai só no subtítulo que nos interessa, tá bom? Verdadeiro. Exercício 2. Vamos para a nossa perguntinha? Em síntese, o que é ser resiliente? Eu quero que você sintetize isso com poucas palavras. Sintetizar é colocar em poucas palavras o que está escrito ali, ó. Uma das ferramentas para mudar o vitimismo é estimular o comportamento resiliente, que, abre aspas, a psicologia entende por resiliência a capacidade que temos de sofrer reveses na vida e voltarmos ao nosso eixo, enfrentá-los e voltarmos a ser exatamente como éramos antes. Então, como é que fica isso em poucas palavras? Tempo para você ler novamente e tentar traduzir isso. Até mais!
Como que você colocou? Eu acho que você deve ter colocado aí uma frasezinha bem bacana, né? Porque você percebeu aí o que é ser resiliente e que nós sejamos resilientes, na verdade. Eu quero ser mais resiliente, né? Para poder fazer o quê? Olha lá o que eu quero fazer. Ser capaz de passar por dificuldades e prosseguir em frente, porque a vida também tem dificuldades, tem coisas boas, mas também tem dificuldades, né? Então ali o que é ser resiliente? Isso, eu coloquei em poucas palavras. Prosseguir, ir, né? Tá, aconteceu? Aconteceu. Tá, passei por aquilo, vou tratar aquilo, vou pensar sobre aquilo, mas vou adiante, né? Ok, exercício 3. Ser vítima pode ser legítimo, olha lá, faça um verdadeiro isso para você, vou dar um tempo para você pensar. Pode ser legítimo quando se vive uma situação de injustiça. O que é legítimo, verdadeiro, tá? Porém, não se é vítima quando adotamos um comportamento de pena de nós, quase sempre. Faça o verdadeiro de acordo com tudo que a gente já aprendeu, vou te dar um tempinho e eu volto já já. Então, você conseguiu responder, né? Tá tranquilo? Porque a gente já aprendeu. O que é isso? Verdadeiro, né, gente? É verdadeiro. Sim, situações de injustiça. A gente já falou de algumas, né? A gente poderia pensar questões, por exemplo, como o racismo. Não é e nem jamais será uma questão de vitimismo, né? Porque nós temos toda uma história de construção social racista, né? Nós temos também o período da escravização, em que as comunidades negras foram escravizadas. Então nós temos aí uma herança. E é claro, quando nós temos a comunidade negra buscando, né, e também a comunidade indígena buscando os seus direitos, eles não estão reivindicando porque são vitimistas, mas porque foram vítimas, e muitas vezes ainda são, sabemos disso, vítimas de uma sociedade desigual. Isso não é vitimismo. Isso é a gente observar e perceber aí sim uma construção desigual de sociedade racial que a gente precisa melhorar. Então exigir esses direitos e falar sobre isso não é vitimismo, né? Aí a gente está falando do quê? Porque há uma situação de injustiça verdadeira ocorrendo, tá certo? Vitimismo é quando a gente fica o tempo inteiro reclamando e não faz nada para mudar, ok? Vamos lá, exercício 4. A partir do que lemos e do título abaixo, a gente leu a reportagem e o título agora, encontra os elementos que compõem o lead da reportagem. Eu falei para vocês que a notícia e a reportagem, elas têm semelhança no sentido de possuírem lead, de trazerem elementos aí
de um lead, que é o primeiro parágrafo da notícia. Na reportagem isso pode vir mais distribuído, às vezes não vem todos os elementos, mas alguns a gente consegue encontrar. E aí eu quero que você encontre no título. Você pode estar se fazendo de vítima e nem perceber, entenda os sinais. Você pode procurar no título e também pelo que a gente leu da reportagem, você também tem aí um lead na sua cabeça. O que é o lead? O que ocorreu ou o que está sendo apresentado, né, o tema, quem está envolvido, quando aquilo está sendo apresentado para nós, né, o fato ou o tema, e onde, tá? Esses principais elementos. Como e por que também podem aparecer. Tempo e eu já volto. Como que você colocou aí? Vamos lá? A professora colocou aqui um gabaritinho. Que o comportamento vitimista, esse é o tema, essa é a discussão. Quando a publicação foi feita na revista, dia 1º de julho de 2020.
Quem está envolvido? Pessoas que se fazem de vítimas, né? Que são as pessoas envolvidas nesse comportamento. E onde nós não temos aí um contexto de onde marcado, né? Ele não marca. A gente tem os especialistas que são de São Paulo, mas o onde não está marcado, porque esse comportamento ele é geral, né? Pode acontecer em qualquer lugar do país e do mundo, certo? Quiz para nós. O quiz ele volta na nossa discussão, ó. No período é importante que você estude suas emoções. Ocorre subordinação ou coordenação. Vamos lembrar de novo? A professora fez na aula passada, a professora vai lembrar de novo, ó. O que é isso aqui que eu falei para vocês? Isso aqui lembra você o que, ó? Mais que um verbo, lembra período composto. O período composto é formado de mais de um verbo, então 2 ou mais verbos. Período composto, certo? Outra coisa que a gente aprendeu foi o período composto por coordenação. Quando tem mais de 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações, e elas são coordenadas, ou seja, elas são independentes, né? Por exemplo, aí, saí e fui à feira. Então, veja, sair é uma oração, fui à feira, outra oração. Elas não dependem para viver, né? Elas são independentes, elas estão ligadas pelo ezinho, só isso, tá? E o período composto por subordinação, coloquei aqui para você, ele é dependente, ele, aliás, é um período então que ele depende, as orações dependem uma da outra para ter sentido, tá certo? Então, a gente vai ver aqui esse exemplo aqui com você. Olha lá o exemplo, vamos comigo. É importante que você estude suas emoções. É importante, se eu disser, então veja, primeiro verbo é, segundo verbo, estude. Duas orações, vamos separar. Então, é importante, primeira oração. Que você estude suas emoções, segunda oração. Se eu disser só é importante, você entende? É importante. Você vai dizer o que para mim? É importante o que, professora? Veja que essa primeira oração, ela precisa da segunda oração. Por isso é uma oração subordinada, né? Então, ela é subordinada à outra. É importante o quê? Que você estude suas emoções, né? A gente está falando disso nessa aula. Então, aqui, subordinação, muito bem, porque uma depende da outra. Nós temos uma classificação, tá? De subordinação e também de coordenação, que eu não vou entrar no mérito agora, a gente pode ver isso em outras aulas, mas você já identificar o composto por coordenação, período composto por coordenação e subordinação já é um grande avanço, você revisar isso, lembrar isso lá do teu 8º ano, tá bom? Ok, querido? Bom, exercício 5, a gente está fechando a nossa aula, vamos lá comigo, ficar firme aí. No trecho, Alves e Oliveira destacam a importância do acompanhamento psicológico nesses casos, para que o indivíduo consiga potencializar o seu processo de autoconhecimento. Qual o sentido da expressão em destaque? O para quê? Qual o sentido que ele tem aí dentro do texto? Tá? Quero que você dê uma olhadinha e volta já já comigo para a gente conferir.
Então, como que você respondeu, né? Olha lá. A expressão em destaque, que é o para quê, apresenta o sentido de finalidade. Para quê? Com o objetivo que ele consiga potencializar, gente. Não é problema nenhum a gente precisar de um atendimento, de um acompanhamento. A gente tem vários acompanhamentos hoje, as instituições sociais têm ajudado muito, né, gente? A gente tem algumas comunidades, ONGs, que têm acompanhamento psicológico, terapêutico, aconselhamentos. Nós temos igrejas que fazem também, muitas vezes, um papel excelente nesse sentido social, de terem grupos de terapia, terem grupos de partilha, que auxiliam, né, aí os seus participantes, né? Então, a gente sempre, vamos pensar que um vitimista, ele vai achar assim, eu não tenho como resolver esse problema. Mas nós sabemos que nós, então, pensando na mudança do nosso comportamento, temos que pensar, sim, há possibilidades e eu vou encontrar aí alguém para me ajudar, porque às vezes eu preciso de alguém, de um especialista, de uma mentoria, de uma assessoria, de aconselhamento de alguma maneira. E tudo bem, porque a gente precisa melhorar aí a nossa vida emocional, porque aí melhora tudo, né? Ok, meu caro? Vamos resumir, vamos fechar a nossa aula, vou fechar com você. Vamos lá comigo? A reportagem que nós vimos foi sobre o comportamento de vítima. Nós estamos fechando a nossa discussão. Eu espero que ela tenha sido bastante proveitosa para você, que você possa pensar, né? Nós, enquanto seres humanos, estamos em desenvolvimento, né? Nós estamos sendo, eu digo que nós estamos sendo no gerúndio, né? Nós não somos, nós estamos sendo. Então a gente vai se construindo, vai se melhorando e que bom que a gente pode melhorar, né? A gente não é uma parede estática, então isso é bacana. Então vamos nos melhorar e aí exercitando essa questão aí de pensar esse comportamento. Características do gênero nós vimos a estrutura, focamos, exploramos bem. Também observamos algumas questões lógicas e discursivas no sentido de palavras-chave, de conexões que estão dentro do texto. E também retomamos um pouquinho subordinação e coordenação, que a gente já falou, você já sabia e está retomando, vai estudar, de repente tem dúvida ainda, faz exercício, porque a gramática ela exige essa prática aí um pouquinho mais aí nos exercícios, tá bom? Bom, eu espero que você tenha ficado comigo até aqui. E eu desejo uma ótima semana, um ótimo dia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!